Foi uma prévia nacional para a escolha do candidato. Saiu o índice de julho para o reajuste de salários. O Irã decreta o bloqueio naval do Estreito de Hormuz. Os 7 países pobres entregam a carta de protesto aos países ricos. O Brasil joga contra a Argentina no Mundialito de Vôlei. Os 40 anos do desembarque na Normandia. Europeus e americanos comemoram o dia D e lembram as vantagens de uma boa aliança. O Jornal Nacional começa daqui a 1 minuto. Eleição presidencial. Uma nova ideia agita a política em Brasília. O PDS propõe fazer uma prévia nacional dentro do partido para escolher um candidato entre os 4 presidenciáveis. A sugestão da prévia foi apresentada hoje de manhã ao presidente Figueiredo pelo senador José Sarney. O presidente Figueiredo achou a ideia ótima e deu sinal verde para a realização da prévia. Agora, o senador Sarney, presidente do PDS, vai convocar o Diretório Nacional do partido para aprovar ou não a ideia. Se a prévia for aprovada, ela será realizada em julho. Seria assim: votariam todos os prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e membros dos diretórios do PDS espalhados em todo o país. Seriam uns 80 mil eleitores. Eles escolheriam um nome entre os 4 presidenciáveis do PDS: Aureliano Chaves, Marco Maciel, Paulo Maluf e Mário Andreasa. Só um desses nomes, o escolhido, se apresentaria à Convenção Nacional do Partido em setembro próximo. Nenhum candidato do partido pode aspirar a ser candidato do partido sem ter o apoio das bases do partido. As primeiras repercussões da prévia do PDS. Em Brasília, o Jornal Nacional ouviu o coordenador da campanha do deputado Paulo Maluf e 2 presidenciáveis do PDS. Acho que a prévia dá condição, inclusive, para que se democratize, inclusive, a escolha na proporção em que amplia o universo de consulta. Politicamente é bom para o senhor? Não se trata de ser bom ou ser mal, isso é bom para o partido e bom para o país. Pesquisa nenhuma vai legitimar o candidato do PDS. As medidas terão que ser constitucionais. Qualquer mudança da regra do jogo é necessária uma emenda constitucional e que essa emenda constitucional seja aprovada pelo Congresso. O porta-voz da presidência, Carlos Átila, disse agora à noite que o presidente Figueiredo acha a prévia uma boa ideia, pois ela pode contribuir para fortalecer e unir o partido. O presidente considera, porém, que a prévia é apenas um mecanismo de consulta partidária. Na opinião do presidente, a convenção continua a ser a instância formal para a escolha do candidato. Os governadores do PDS reunidos em Porto Alegre vão discutir a ideia da prévia, um assunto que até agora à tarde não constava da agenda deles. Os 7 governadores e 2 vice-governadores do PDS presentes à reunião não saíram por nada do gabinete de Jair Soares durante toda a tarde. Só não vieram os representantes da Bahia, Mato Grosso e Maranhão. Em pauta, 2 assuntos: a reforma tributária e a sucessão presidencial. Até o início dessa noite, quando a reunião ainda continuava, sabia-se apenas que os governadores buscavam consenso para a redação de uma subemenda de reforma tributária que seria encaminhada na votação da emenda Figueiredo e que ampliaria a participação dos estados. A proposta de realização de uma prévia para a definição do candidato do PDS à sucessão de Figueiredo chegou aqui ao Palácio Piratini no final da tarde e foi imediatamente encaminhada à apreciação dos governadores. A expectativa é de que nessa mesma reunião os governadores tomem uma posição sobre a proposta. A ideia já foi colocada em prática com sucesso aqui no Rio Grande do Sul para a definição do candidato do PDS ao governo do estado nas últimas eleições. Logo mais no Jornal da Globo, reportagem completa sobre a reunião dos governadores do Sul. E mais repercussão da prévia do PDS. Políticos do partido e da oposição comentam a ideia que pode mudar os rumos da sucessão presidencial. A emenda do governo que prevê diretas em 88 poderá ser votada em agosto. A executiva do PMDB decidiu hoje em Brasília que só aprova uma data para a votação da emenda se tiver o apoio dos outros partidos da oposição. A decisão foi anunciada pelo presidente do PMDB, o deputado Ulisses Guimarães. A sucessão nos Estados Unidos. O ex-vice-presidente Walter Mondale ganha outras primárias e acha que já é o candidato do Partido Democrata. De Nova York, o correspondente Lucas Mendes. Os balões da vitória subiram no QG de Mondale, em Minnesota. Ele disse que faltando 1 minuto para meia-noite, ele tinha 2.008 delegados comprometidos com ele. São 41, além do número necessário para garantir a indicação do partido na convenção. Walter Mondale fez elogios às campanhas dos 2 adversários
e disse que o partido é como uma família, onde as discussões acontecem, mas sempre prevalece a união. No QG do senador Gary Hart, em Los Angeles, os balões também subiram. Ele ganhou bem na Califórnia, mas perdeu firme em Nova Jersey. E para parar Mondale, ele teria de ter ganho os 2 estados. Mas ele não está falando em paz e união. Pelo contrário, diz que vai levar a luta para o plenário da convenção porque ganhou mais plebiscitos partidários e que o sistema de repartição de delegados pelo voto popular foi injusto com ele. No QG de Jesse Jackson não havia balões, mas a palavra de ordem também era de luta. Ele disse que vai à convenção fazer cobranças. Mas de todas as áreas do partido está chegando um recado que é hora de acabar com o bate-boca e unir em torno de Mondale. O povo adora uma luta, diz o líder da maioria na Câmara, mas detesta um desmancha-prazer. O mar volta a ameaçar Olinda, em Pernambuco. Veja em instantes a destruição provocada por uma ressaca nos últimos dias. A investigação sobre o caso da cocaína em lata. A polícia já tem mais de 20 suspeitos. Este é Lívio Bruni Júnior, acusado de ser o líder do grupo. Ele fugiu para a Itália na semana passada. Ontem à noite, a polícia encontrou neste sítio de Teresópolis o corpo de Francisco Assis Regis Medeiros, o Chico Rei, sequestrado em Búzios e morto porque deixou de pagar a Lívio 100 milhões de cruzeiros em drogas. Carlos José Coutinho, o Tuca, administrador do grupo, é um dos 4 presos até agora. A polícia mostrou hoje a sofisticação da quadrilha de Lívio. Uma Mercedes-Benz, uma limusine com TV a cores, armas dos mais variados tipos e este mapa dos pontos de venda de tóxicos, feito pelo próprio Lívio Bruni Júnior, que pretendia dominar o tráfico no Rio. Segundo os depoimentos que nós colhemos, inclusive do Tuca, que era o gerente administrativo de Lívio Bruni, movimentar uma média de 50 a 60 quilos por semana. Segundo a polícia, o tráfico era feito nos aviões dessa pequena empresa de táxi aéreo, a Coster, que voa regularmente para Búzios e Angra dos Reis. Mas Lívio Bruni Júnior também fretou os aviões para ir a Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Os traficantes queriam usar para exportar cocaína em lata de sardinha, uma das maiores empresas de conserva do Brasil. A Beira Alta tem 70% do mercado brasileiro de azeite em lata. É a segunda produtora de sardinha em lata. A tradição de exportação da empresa é que interessava os traficantes. Eles pretendiam ter o controle de parte da linha de produção de sardinha em lata, com a ajuda de 2 filhos de um dos donos da Beira Alta. O acesso à empresa seria em decorrência desse parentesco, sendo que um desses filhos foi funcionário da empresa de janeiro para cá somente. Para o senhor, então, não chegou a acontecer nenhum fato desse, de cocaína dentro de uma lata de sardinha? Nenhum fato. A Semana do Meio Ambiente. No Brasil, o principal órgão que cuida da preservação do meio ambiente não tem condições de fiscalizar tudo. O orçamento é pequeno e o número de funcionários insuficiente. Neste livro estão todas as leis que existem no Brasil sobre meio ambiente. Esta legislação é considerada pelos técnicos como uma das melhores do mundo. Se dependesse do que está escrito aqui, o Brasil seria um dos países com a melhor qualidade de vida. Mas o Brasil ainda enfrenta problemas básicos de poluição ambiental. Os organismos oficiais encarregados de cuidar do meio ambiente no Brasil estão completamente desaparelhados para sua função. A Secretaria Especial do Meio Ambiente, por exemplo, criada em 1973 para tratar especificamente desse assunto, funcionou durante muitos anos em 2 salinhas do Ministério do Interior. Hoje está instalada aqui, neste edifício, onde não existe qualquer placa ou indício de que a SEMA funciona aqui. A SEMA tem ao todo 320 funcionários, incluindo secretárias, contínuos, o garagista e o porteiro. Técnicos mesmo, de nível superior, são só 110, para pesquisar, fiscalizar e executar projetos em todo o país. Aqui no Congresso Nacional estão tramitando 175 projetos de lei sobre o meio ambiente, na tentativa de aperfeiçoar ainda mais a legislação brasileira. Mas parece que o problema não são as leis. A Áustria, a Suíça e a Holanda, por exemplo, têm taxas mínimas de poluição da água, do ar e do solo. E não tem uma legislação tão boa quanto a brasileira. Aí nós entramos na velha questão da educação. Evidentemente que uma das coisas que nós precisamos melhorar no Brasil, de um modo geral, é o sistema educacional. Inclusive, eu sou professor e conheço bem também esse aspecto. Mas eu acho que, se a gente comparar a consciência ecológica que havia no Brasil há 10 anos atrás e a que existe hoje, eu acho que nós já caminhamos assim uma distância muito grande. Evidente que nós temos muito mais ainda que caminhar no futuro.
O mar volta a castigar Olinda, em Pernambuco, e a cidade, que é patrimônio histórico da humanidade, pede providências. Há 30 anos, quando foi construído o Porto do Recife, começou o avanço do mar em Olinda. Esta ruína é uma das casas da antiga Avenida Beira-Mar. O mar destruiu a avenida e mais 3 ruas nesta área. Com a construção de 5 cais semi-submersos, o mar foi contido por alguns anos. Mas agora voltou a avançar e já está invadindo a Feira Livre do bairro dos Milagres. Cerca de 150 metros foram tomados pelo mar aqui na Praia dos Milagres, de forma que é de fundamental importância, eu diria até como forma de evitar uma calamidade aqui em nosso patrimônio natural e cultural da humanidade, a construção desses cais semi-submersos. O projeto da proteção de Olinda contra a invasão do mar não foi concluído. Falta a continuação dos diques de pedras. Até no ano passado, aqui havia uma avenida. Ainda resta a tubulação do esgoto que ficava no meio da rua. Mas o mar avançou tanto no bairro do Rio Doce que acabou com a avenida e derrubou o muro de algumas casas. Essa proteção com troncos de coqueiros foi feita pelos moradores. Essa praia era um paraíso, era uma tranquilidade. Os banqueiros também citam o Brasil e o México como exemplos de bom comportamento econômico. O repórter Paulo César Araújo dá mais informações da reunião dos banqueiros na Filadélfia, Estados Unidos. A dívida do terceiro mundo foi um dos destaques da reunião. Os banqueiros parecem ter concordado que a comprovada recuperação econômica de um determinado país pode levar a uma diminuição na taxa de risco dos empréstimos e a um aumento nos prazos de pagamento da dívida. O exemplo citado na entrevista coletiva de hoje foi o do México. Segundo Paul Volcker, presidente do Banco Central americano, as negociações em torno da dívida mexicana podem servir como uma espécie de padrão de entendimentos para o futuro. Ele acha que, potencialmente, o Brasil se encontra em posição semelhante à do México. Depois da entrevista coletiva, Volcker disse que o Brasil está mostrando sinais claros de progresso econômico. E isso ajuda o país, segundo ele, a obter créditos externos sólidos no futuro. A Conferência Monetária Internacional terminou hoje neste hotel da Filadélfia sem uma decisão formal e única para a dívida dos países em desenvolvimento. Mas o que parece ter resultado de positivo é que os grandes banqueiros querem inaugurar uma nova fase na relação com os devedores. Uma fase em que eles estariam dispostos a dar melhores condições de pagamento aos países que apresentam bons resultados de recuperação econômica. O primeiro a receber esses benefícios seria o México e, numa segunda etapa, o Brasil. A dívida externa da América Latina. Em Londres, os embaixadores de 7 países latino-americanos entregam a carta endereçada aos 7 países desenvolvidos que se reúnem amanhã. Foi um acontecimento tão discreto quanto importante. 6 embaixadores latino-americanos visitaram hoje simultaneamente o Ministério Britânico de Relações Exteriores. Entre eles, Mário Gibson Barbosa, representando o Brasil, e também a Argentina, que está sem diplomatas na Inglaterra. A importância estava no que cada um levava nas mãos. Uma carta dirigida à primeira-ministra inglesa. No primeiro andar, e sem a presença de câmaras, eles entregaram a um alto diplomata encarregado de assuntos econômicos uma mensagem assinada por 7 presidentes latino-americanos e dirigida, através de Margaret Thatcher, aos líderes das 7 nações industrializadas que amanhã começam um encontro econômico em Londres. Com essa atitude, os governos do Brasil, Argentina, México, Colômbia, Venezuela, Peru e Equador fazem com que o assunto dívida latino-americana seja ainda mais importante do que se previa na pauta da reunião dos países ricos. O conteúdo da carta está sendo divulgado nas capitais dos 7 países signatários. Em Brasília, o Itamaraty divulgou agora há pouco o conteúdo da carta aos ricos. A situação da América Latina é de difícil sustentação, com redução da renda per capita e do produto real. E não há possibilidade de recuperação enquanto continuarem altos os juros, duras as regras do Fundo Monetário e forte protecionismo no comércio internacional. Esta é a colocação feita na nota dos 7 presidentes latino-americanos aos 7 chefes de governo dos países industrializados. E eles pedem que a dívida externa da América Latina seja tratada com critérios mais justos e mais igualitários e de maneira urgente. A nota diz literalmente: não é possível pensar que os problemas possam resolver-se apenas através do contato com os bancos ou com a participação isolada das organizações financeiras internacionais. Os 7 presidentes pedem ainda uma manifestação da vontade política dos países industrializados e um diálogo construtivo entre credores e devedores para se chegar a medidas concretas que aliviem a carga do endividamento externo.
O Itamaraty anunciou também que a reunião dos países latino-americanos para discutir o problema da dívida externa será em Cartagena, na Colômbia, nos dias 21 e 22 de junho. Os 40 anos do dia D, o dia do desembarque. Nesse dia, 6 de junho de 44, um exército de 150 mil homens atravessou o Canal da Mancha e invadiu a costa da Normandia, na França. A França estava ocupada pelas forças nazistas. Foi a maior invasão por mar até hoje. Uma batalha feroz. No final, 18 mil mortos. 10 mil soldados aliados e 8 mil alemães. Mas foi um esforço decisivo para a derrota do nazismo na Segunda Grande Guerra Mundial. Os líderes dos países aliados comemoram o aniversário do dia D nas praias da Normandia. O repórter Renato Machado conta como foi a cerimônia. Foi a segunda invasão da Normandia. A primeira, há 40 anos, libertou a Europa do nazismo. A de hoje, comemorando essa libertação, trouxe para essa região da França 7 chefes de Estado, centenas de ex-combatentes, muita cerimônia e muita pompa militar. Durante 3 dias, as cidades da costa francesa falaram inglês. São cidades que foram destruídas na Batalha da Normandia, que durou mais de 2 meses. Mas elas saudaram os libertadores de 44 com muita bandeira e muita festa. Americanos, canadenses e ingleses vieram rever, com a emoção de ex-combatentes, os lugares onde lutaram. De tarde, no cemitério britânico na cidade de Bayeux, a primeira a ser libertada, o presidente François Mitterrand recebeu a rainha Elizabeth e participou com ela da cerimônia religiosa homenageando os que morreram em combate. O presidente Ronald Reagan organizou no início da tarde uma cerimônia só para americanos. Ele fez questão de ver de perto a ponta de Ock, onde um batalhão de Rangers encontrou resistência forte dos alemães. O desembarque americano nesta praia, a de Omaha, foi o mais difícil. Mais de 2 mil soldados morreram aqui. No fim de uma tarde de sol e céu claro nas praias normandas, o encontro dos aliados. Reagan, Mitterrand, a rainha Elizabeth, a rainha Beatriz da Holanda, o rei Balduíno da Bélgica, o rei Olavo da Noruega e o primeiro-ministro Pierre Trudeau do Canadá. Foi um acontecimento solene na praia de Utah e que também serviu para mostrar a força de uma união política, o entendimento de europeus e americanos. Mas em todas as cerimônias, os líderes lembraram a vitória decisiva que foi o começo do fim da Segunda Guerra Mundial. Boa noite. Os salários em todo o Brasil, o tempo todo na Globo. É Tempo Global.